Estou aqui com o doutor Leone, da Leone Neto Advogados, nosso advogado aqui da empresa e meu advogado também pessoal, trazendo ele aqui hoje para fazer uma conversa com a gente sobre o mercado imobiliário, o direito imobiliário, as precauções, né, que vira e mexe, tem algumas pegadinhas aí na compra e venda, e gostaria que ele falasse um pouco da trajetória dele também, Pois como é. advogado, escritor. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade do Marcelo Sobral, da Sentinela e Sobral, que é essa imobiliária de grande repercussão de imóveis qualificados na Barra da Tijuca, e com quem eu tenho a honra de perfilar aí lado a lado, cuidando das questões não só de interesse da própria empresa, e muitas vezes dos clientes que se aproximam, que pretendem adquirir imóveis, ou adquirir direitos, ou alienar imóveis. E assim, falando um pouco da minha trajetória como profissional, até para poder legitimar por que o Sobral me contrata e por que eu estou aqui nesse momento, como advogado a gente já atua lá no escritório há mais de 25 anos, inclusive esse ano, na verdade, o escritório completa 25 anos de existência, atuando fortemente no direito de propriedade, estruturando negócios de interesse público, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas de outras capitais e também de interesses privados. Eu, como advogado, me tornei mestre em Direito, doutor em Direito, sou pós-doutorando em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pela Universidade de São Paulo, a USP, e venho não só na questão do exercício da militância da advocacia assim, constante, também atuando na inovação dos conhecimentos, com muitos artigos acadêmicos, com livros publicados. A gente começa com o primeiro livro, você sempre lembra dos números, hoje, graças a Deus, já perdi a conta da quantidade de livros que foram publicados. E agora, recentemente, até por uma questão de reunião de conhecimento ao longo dessas mais de 2 décadas, convivendo, enfrentando problemas e discutindo temas, resolvi escrever uma obra que, na verdade... Está entrando no forno agora, não é isso? A gente tem uma que vai lançar agora, deve estar saindo da editora no dia 24, que chama-se Lucro sob os Martelos, Como Arrematar Propriedades e Multiplicação do Patrimônio, que foi a primeira das obras que eu escrevi com linguagem não jurídica. Pensei comigo, eu preciso escrever para quem precisa atuar, né, nesse mercado imobiliário como investidor, como comprador, que são os seus clientes, né? Que são as pessoas que procuram a Sentinela e Sobral para poder buscar esta assessoria, que não é só uma assessoria econômica, mas é uma assessoria de expertise, de localização geográfica, de avaliação e todos esses temas que estão afetos aí ao bem imóvel. E aí dei início a escrever esse livro e tem um título bastante sugestivo, que ele chama-se Antes da Assinatura, uma alusão dos cuidados que todas as pessoas que estão aí adquirindo imóvel precisam ter, ou conhecimentos que precisam ter antes da assinatura, seja de um instrumento preliminar, aquela tal promessa de compra e venda, ou até mesmo de um instrumento definitivo de compra e venda. E aí, Sobral, pedindo permissão para você, e depois a edição evidentemente vai fazer os cortes, porque eu falo demais, também. Esta questão da relação do advogado, e ainda neste livro, nesse livro dos leilões, eu na introdução eu abordo essa circunstância de que nós, seres humanos, nós todos aqui, quem está aqui assistindo, a equipe de gravação, os convidados, nascemos no imóvel, casamos no imóvel, treinamos no imóvel, trabalhamos no imóvel, somos sepultados no imóvel, estudamos no imóvel, nos tratamos no imóvel, ou seja, toda a nossa vida, desde o nascimento, que também acontece em um imóvel, na maioria das vezes, né? Até a morte, a gente tem algum pezinho, alguma relação jurídica com o imóvel, alguma relação direta ou indireta com o imóvel. Então, a gente não tem como fugir dessa realidade. E aí, o que isso... Qual é a importância desse pensamento? Porque esta questão, ela faz com que a gente crie um afeto com o imóvel. Então, você tem aquela sensação, assim como você, quando assiste uma novela por muito tempo e tem lá um protagonista e você encontra ele no restaurante, você cumprimenta ele como se você o conhecesse, né? Você às vezes até chama pelo nome, ô fulano! E o cara olha para você, você é um completo desconhecido, mas aquela convivência diária ali, constante, dá essa sensação de afinidade, de intimidade com o imóvel. E aí, quando você pega um profissional do direito, que estuda o direito e estuda o direito de propriedade, ele nasce com uma falsa sensação de que o estudo do direito que foi exercido na faculdade, aliado a esta relação profunda
permanente, longínqua que a gente tem com o imóvel, dá a ele a expertise de atuar dentro do direito de propriedade. E, na verdade, não é isso que ocorre, porque o direito, você tem ideia, este livro, antes da assinatura que nós estamos escrevendo, que acredito que nos próximos meses, ainda esse ano, ele seja publicado, ele tem, acho que são 8 capítulos, aproximadamente 600, 700 páginas, eu acredito que vai ser isso. Porque são muitas filigranas, né? As pessoas não entendem o que é um registro, o que é uma verbação. Pegando até esse gancho aí, nós tivemos um problema aqui recente de um terreno, né, que tinha uma pré-notação que tivemos que recomendar que o proprietário te contratasse para resolver. Todos fomos surpreendidos, porque tem a maioria não entende o que significa uma matrícula online e o que é uma ônus reais, né? Sim, sim. Porque na matrícula online não vem tudo, né? As anotações lá que não estão incluídas como averbação e registro muitas vezes não aparecem. Na maioria das vezes não aparecem. E este caso foi exatamente isso. Apareceu na nota de rodapé a anotação de uma promessa de compra e venda pré-notada há muitos anos e que, inclusive, você vai lembrar disso, violava o princípio da continuidade registral, que são informações que quem está envolvido com o imóvel, sejam corretores, sejam advogados, sejam até investidores habituais, precisam ter a noção da diferença. E neste caso em específico, você vai se recordar, apesar de havia uma prenotação que ainda não tinha caído, porque esta prenotação, depois do atendimento da exigência, tinha uma validade de 180 dias, segundo disciplina lá, a consolidação normativa do Tribunal do Rio de Janeiro, né, que cada tribunal, cada estado tem a sua consolidação, tem as suas regras, apesar de você ter hoje, verticalizando esta organização dos cartórios e dos registradores, uma consolidação nacional extrajudicial veiculada pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, porque o que acontecia normalmente no passado, até recentemente, acho que é o provimento 149, se eu não me engano, do CNJ, até recentemente, os estados eles tinham as competências absolutas para disciplinar os comportamentos tanto dos cartórios de notas quanto dos registros de imóveis. E aí o que o CNJ percebeu, que é o Conselho Nacional de Justiça? Ele percebeu que cada estado, através dos seus tribunais, detinham regras distintas dos outros estados. Então a gente tinha, na verdade, uma macarronada jurídica de procedimentos extrajudiciais adotados não só pelos cartórios, apesar de você ter uma lei federal, e também pelos registradores, apesar de você ter uma lei de registros públicos também igualmente federal. E aí essa consolidação normativa, ela vem e disciplina estes atos. E dentre estes atos tem essa questão das validades, das prenotações, etc. Então, assim, neste caso em específico, o que tinha acontecido? Na verdade, o inventário ele pertencia a um titular da propriedade que foi declarado ausente. E aí, para não entrar nas minúcias do que seria isso, na verdade é como se ele tivesse morrido, né? Ninguém sabia se o paradeiro, e há um procedimento judicial de declaração de ausente que funciona como se fosse um inventário. E este ato ele já tinha sido consumado na matrícula, quando então esta prenotação foi submetida a registro, quer dizer, essa promessa de cumprimento foi submetida a registro, que na verdade era uma relação jurídica entre estas terceiras pessoas e aquela pessoa que um dia esteve viva e não mais, vamos dizer, seria considerada viva pela questão da declaração de ausência. E entre ele e esta prenotação já havia um registro de uma sucessão. Logo, pelo que a gente chama de princípio da continuidade, porque o registro imobiliário, né, as matrículas, ela tem um histórico. A matrícula ela funciona como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel. Né? No dia que o imóvel nasce, que ele ganha uma BITSE, ele ganha como se fosse um CPF, que seria a matrícula imobiliária. E todos os atos que vão acontecendo envolvendo esse imóvel vão sendo registrados nesse histórico. Averbações, registros, prenotações, indisponibilidades, arrestos, sequestros. E qual os cuidados, né, que os compradores... Porque tem muito leigo, né, que ele pega a documentação, vê uma ônus reais, às vezes até uma matrícula online, não tem conhecimento, que vale só 30 dias ônus reais, e embora, me corrija até se eu estiver errado, né, porque não é mais exigido certidões. Se quiser pode declarar as certidões pessoais, mas isso é um perigo, porque se tiver alguma execução ou tiver alguma pendência, eu já soube de casos até de gente que comprou o imóvel,
achando que estava tudo certo, fez a compra e venda e teve a escritura depois anulada, porque foi caracterizado fraude a credor. Então, quais os cuidados que os leigos essa têm? pergunta ela é muito pertinente. A importância de um advogado numa negociação. Essa pergunta é muito pertinente, Sobral, porque, na verdade, a gente teve uma mudança legislativa recente, né, de lei veiculada no governo anterior, que trazia uma disciplina e trouxe uma disciplina que, na verdade, aquele adquirente do imóvel que compra a propriedade baseado no que consta somente na matrícula, onde não há penhoras anotadas, onde não há indisponibilidade anotadas, ele é considerado um comprador de boa-fé. Só que isso é um tema muito recente, né? Quer dizer, os tribunais ainda não enfrentaram vamos dizer assim, com volume esta norma. Então, a norma ela existe, ela é editada, ela entra em vigor na sociedade, e quando os conflitos surgem baseados nesta norma, é que você efetivamente vai perceber se ela efetivamente se tornou prática, né? Até para não ser redundante, se ela de fato se tornou efetiva na prática. Então, diante deste cenário, o que a gente costuma tratar lá no escritório? É muito importante ter acesso à certidão de R$11 e efetivamente olhar para trás das aquisições e saber de que maneira que essas aquisições se operaram, porque pode haver relações jurídicas, por exemplo, um determinado proprietário que comprou imóvel e já está na propriedade dele há 10 anos. Sim. Então, não haveria necessidade, em princípio, da gente fazer uma, que a gente chama de cartografia reversa ou um histórico fundiário para identificar os atos antecedentes dele, porque tem um lapso temporal muito grande. Agora, quando você pega uma certidão de ônus em que há sucessivos atos, sobretudo nos últimos 5 anos, 6 anos, que é o período de prescrição e decadência, é importante que você valide as aquisições, porque é muito comum, por exemplo, a utilização de procurações para fazer operações de compra e venda. Nós tivemos um caso, por exemplo, de uma determinada empresa que você conhece, mas por uma questão de sigilo a gente não vai mencionar o nome, em que este cliente ele tinha uma sociedade empresária patrimonial, onde ele reunia todos os imóveis dele, ou grande parte dos imóveis dele, nesta sociedade. E, num dado momento, ele foi procurado por uma pessoa oferecendo a venda de um determinado imóvel a ele, porque ele era do mercado imobiliário. Quando ele verificou, este imóvel pertencia à empresa que era dele. E ele verificou que que essas pessoas tinham feito uma fraude na junta comercial e alterado o quadro societário desta empresa, e eles, fraudadores, poderiam assinar em nome da empresa para vender os imóveis deste cliente. Só que ele deu a sorte. Ele deu azar, mas também deu a sorte. Deu azar de ser vítima, mas deu sorte de ser a primeira vítima tentada para comprar o imóvel que era dele. E aí armou-se um flagrante preparado, ele marcou com estes estelionatários do escritório dele. Me lembro disso. Você se lembra disso? Lembro. Marcou no escritório com os estelionatários, com a participação da polícia, com tudo filmado, e quando os caras se apresentaram como dono da empresa para firmar o negócio de venda do imóvel, que já era dele para ele mesmo, receberam voz de prisão e teve que se fazer um procedimento judicial, um procedimento, se eu não me engano, inicialmente foi feito um procedimento policial com instrução no procedimento judicial na junta comercial, e conseguiram reverter esta alteração contratual que alterava a titularidade da sociedade. Então, assim, é importante quando você vai comprar imóveis que se faça essa verificação histórica, né? Eu costumo dizer que não existe imóvel incomprável. Sim. Né? Você sabe disso. Sim, porque todos os imóveis são compráveis. O que diferencia uma questão da outra é o apetite do risco, é o custo-oportunidade, é o tempo que você pode esperar. Eu estou comprando um imóvel para vender logo depois, porque é um investimento que eu estou fazendo. Então, a tolerância deste comprador ao tempo, ela já é baixa. Apesar de muitas vezes não ter um risco jurídico de perda ou de não aquisição segura, para ele torna-se inviável, porque ele precisa entrar e sair da operação com velocidade. Isso é a importância de ter um advogado para assessorar, porque muitas vezes vem imóveis com preço muito competitivos, com preços bons para investimento, mas você tem que analisar a documentação. Me recordo, meu pai ainda era vivo, eu tinha uma oportunidade, eu morava ali no Jatiuca, ele estava tendo a oportunidade de um imóvel no Itapuã, que era um preço muito barato. Eu falei, vou comprar. Aí meu pai pegou, calma. Não, mas ele está
Barato demais, né? Só que o cara tinha uma série de dívidas federais e já estava com a execução. Ele falou, ó, tu vai comprar, você vai ter o risco de bater na tua porta e poder retroceder. Opa, Pois é, essa observação que você trouxe é importante também, sobre a questão da relação com o fisco, né? Uhum. Porque a relação fazendária, ela diria assim, substancialmente muito privilegiada. Então, assim, o Código Tributário Nacional, eu não me lembro os artigos de cor, mas ele diz que o débito é simplesmente inscrito em dívida ativa já dar àquele comprador a qualidade de comprador que não goza de boa-fé. Significaria dizer o seguinte, muitas vezes a inscrição na dívida ativa muitas vezes nem aparece nas certidões. Por isso que, dependendo do que seja, que não é um hábito se solicitar, é pedir ali o histórico fiscal, não só da pessoa física, mas da pessoa jurídica, para saber se aquele sujeito vendedor tem algum crédito tributário lançado e inscrito em dívida ativa. Porque se aquele crédito tributário vier a se tornar uma execução e o fisco identificar que a venda foi feita com uma inscrição em dívida ativa válida, aquele comprador pode ser considerado um comprador de má-fé e o imóvel que ele comprou responder pela dívida fiscal do antecessor. Ah, Leone, mas eu vou perder o dinheiro? Talvez. Você vai ter um bom direito de fazer o que a gente chama de evicção, que é pedir uma reparação ou a devolução do valor a quem te vendeu. Sim. Mas, se este vendedor já não tiver patrimônio ou não tiver nada, ou seja, um vendedor insolvente, é aquela velha história, né? Você vai ter o direito... Ou já não está nem mais vivo também. Vai ganhar, mas não vai levar, e ninguém quer ter uma sentença para pendurar numa parede como recordação de insucesso. Então, assim, é importante ter esses cuidados também com o fisco. E eu, recentemente, fui surpreendido até com uma certidão que um advogado pediu, que eu falei, cara, para que isso? Nunca vi pedir isso. Pediu certidão do condomínio. Às vezes esse condomínio tinha débito, tinha alguma ação. Por quê? Porque esse cliente ele já tinha comprado um imóvel que o condomínio tinha uma dívida trabalhista muito alta. Um passivo. Um passivo. Então, quando ele entrou, ele comprou... Como condomínio, ele deveria assumir a cota de rateio. Aí ficou traumatizado, o advogado dele, toda vez que vai agora, pede também a certidão do condomínio. Sim, é um cuidado... Não é obrigatório, né? Não é, pois é. Não existe, na verdade, assim, é a reputação profissional e a experiência do advogado que, na verdade, diz o que é o que não é obrigatório. Porque o que é obrigatório para um comprador é aquilo que vai dar segurança para ele. Exatamente. Especialmente segurança financeira. Né? Que a segurança de liquidação ela é mais fácil de se verificar, mas a segurança financeira é mais difícil. São algumas certidões que, apesar de serem dispensáveis, como você mencionou no início do nosso papo, eu continuo sendo conservador e exigindo essas certidões, porque se eu posso prever o que pode acontecer no futuro e evitar e que isso me alcance no presente, por que não fazer? Exatamente. Né? Até porque, ainda mais que hoje as certidões, a maioria delas são gratuitas. Né? E rápidas na internet hoje. Exatamente. Então, por que não pedir? É uma ausência de cuidado que me parece não justifica... Não se justifica na E nós, na como intermediário, prática. ele tem que atender o que está sendo solicitado. E eu queria fazer uma observação sobre isso, tá? Porque nós estamos falando muito sobre advogados aqui, mas eu acho que a figura do corretor, porque assim, o que o corretor ou o intermediador imobiliário tem de importância nesta relação? Ele conhece as duas partes e ele ouve as duas partes. Então, muitas vezes, naquela anamnese ali do bate-papo, ou com gente do prédio, ou com o próprio vendedor, ou com o próprio comprador, ele colhe detalhes e colhe informações pessoais ou até do próprio imóvel, e aí veja, não do próprio imóvel só da questão jurídica, mas você pode ter imóvel que pode ter problemas estruturais ou problemas maquiados e que, diferentemente de outros países, né, o Brasil ainda não tem esse tipo de norma que responsabiliza civilmente o corretor por imperfeições no imóvel, mas eu acho que isso pesa na reputação do profissional. Né? Porque imagina o seguinte, eu sempre comprei imóvel lá com o pessoal da Sentinela de Sobral, junto com o Marcelo, e, eles sempre foram cuidadosos, eles sempre verificaram que o imóvel estava não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista estrutural e das questões condominiais todas em dia. Então, essa reputação ela vai se espalhando. E o advogado também. É muito comum você ter, de forma pejorativa, colegas profissionais advogados que acabam queimando suas reputações, como também tem corretores que fazem isso. E muitas vezes,
Ou até eles não são do direito imobiliário, são... Mas eles não fazem por mal. É isso aí. Que acontece muito. Aí, na dúvida, ele põe o pé no freio e muitas vezes inviabiliza uma operação porque tem certa insegurança. A gente costuma muito ouvir lá no escritório aquela famosa frase assim, você que sabe, olha, eu já te dei aí os alertas do que tem, agora você que sabe. Eu acho que ninguém vai no escritório de advocacia contratar um advogado especializado em direito de propriedade para o advogado dizer para ele, você quem sabe. Né? Eu acho que o advogado ele tem que honrar a calça que veste, como dizia meu avô. Ele tem que olhar o documento e dizer, olha só, existe um risco? O risco ou é de tempo, ou é de perda, ou é de dinheiro. Ele tem que apontar. A minha opinião jurídica diante desses riscos, se você entender os riscos, é de compra ou de não compra. Uma das características do Leone, que eu mais gosto, é isso. Porque você traz as coisas que tem problema de documentação, ele fala, calma, vamos ver. Tem uma solução. Isso. Vamos ver qual é o risco. Compensa? Então, é isso. Agora, infelizmente, não. Eu não compraria, vai. Eu não compraria, mas você compraria. Exatamente. Porque assim, veja, o imóvel ele não sai da esfera do mundo jurídico, ele sempre vai parecer um bem objeto de compra. Né? Ele vai sempre ser um objeto de compra. Ainda que ele esteja penhorado por alguma dívida, ainda que ele esteja hipotecado por alguma garantia, ainda que ele esteja fiduciariamente alienado numa aquisição parcelada, seja qual for a hipótese, são todos temas vencíveis. Ainda que ele pertença a uma pessoa que morreu, ainda que ele esteja envolvido numa briga de inventário. São tantos temas. Hoje, por exemplo, a consolidação normativa do Tribunal do Rio de Janeiro permite a compra de bem integrante de inventário sem alvará de autorização judicial. É uma hipótese. Eu posso, por exemplo, fazer uma compra desta espécie seguindo lá os procedimentos que a consolidação, que o Código de Normas diz. Bem interessante isso. A gente pode ser feito assim. Existem 1000 formas de se fazer uma operação, mas feliz ou infelizmente, eu digo feliz porque a concorrência é menor. E felizmente tem profissionais qualificados no mercado e é muito bom quando você senta com um profissional qualificado e que a estruturação do negócio flui numa única direção, não se forma um stick-push de vaidades ou de privilégios contratuais e que ali prevalecem os interesses dos advogados e a vaidade dos advogados e os constituintes, ali, os clientes, vendedores e comprador acabam não alcançando o objetivo para qual os advogados foram contratados. Tem um artigo que eu escrevi que eu digo assim, olho por olho e todo mundo fica cego. Então, assim, é verdade. Não adianta nadar e morrer na praia. Porque, ainda nesse artigo, eu dizia uma frase seguinte, às vezes, um problema numa compra e venda é um gato preto num quarto escuro, onde, na verdade, não tem gato nenhum. Se você acender a luz, você vai ver que o quarto está vazio e o problema, na verdade, não existe. É só uma criação do imaginário. Perfeito. Não, mas eu ia falar um negócio que fugiu aqui a memória, de que... a parte da herança porque na minha concepção, eu só sabia com o alvará judicial, como já tive venda. E um outro fator interessante também, que desde que não tenha menor, né? Isso, não tenha briga, pode ser extrajudicial também. Agora mudou isso também. Sabia? Mudou também? Isso mudou também. Agora você pode fazer o inventário extrajudicial mesmo com menor. Mesmo com menor? O litígio ainda impede, se você tiver briga entre os herdeiros. Mas se não houver briga e houver menor, não tem mais limitação. Mas tem que ter a presença de um advogado, né? Tem que ter a presença de um advogado. Não é só chegar, muita gente acha que é só chegar e ir no cartório e fazer o extrajudicial. As pessoas também vão nas farmácias e compram remédio. Sem receita. Né? As pessoas constroem sem engenheiro e arquiteto. As pessoas se medicam sem médico. As pessoas fazem coisas de advogado sem advogado. Isso é o comum do... Todo mundo, todas as preocupações. Na era da inteligência artificial, então, e do esse é o perigo, assim, né? Agora todos se sentem advogados, todos se sentem médicos, todos se sentem fisioterapeutas, arquitetos. É verdade. Só que, na verdade, muitas vezes a compreensão de um determinado conceito depende do aprendizado de tantos outros. Porque disse que a inteligência artificial sabe dar respostas, mas ela não sabe fazer perguntas. E as respostas elas são sempre condizentes com as perguntas que foram formuladas. Se eu chegar para você agora e te dar a inteligência artificial mais poderosa do mundo e pedir para você montar uma planta de uma usina nuclear para extrair urânio,
você vai conseguir fazer? Não. Você não sabe nem fazer as perguntas para onde começar, Não tem embora como. todas as respostas estejam ali. Mas você, por onde começar? Vai ter que fazer um curso Eu inteiro. acho que a inteligência artificial, acho que ela veio para ajudar, Esse é um auxiliar. tema para um outro bate-papo. Outro né? bate-papo, porque não dá para substituir jamais, não tem como. Verdade. E tem ficado feio, né? Porque as pessoas estão usando de forma indiscriminada e é perceptível quando esse tipo de recurso é usado sem sequer você conhecer o próprio recurso. Que as pessoas usam a inteligência artificial como se fosse um Google um pouco melhorado. Acho que é isso. Mas é para um outro encontro isso. Vamos ter oportunidade de bater mais papo e trazer mais temas relevantes, né? Mas eu queria agradecer muito, foi bem bacana a gente estar aqui dividindo um pouco da nossa experiência com as pessoas. Eu acho que são coisas que precisam ser ditas mais vezes, existem tantos temas, né? Esta obra que está em fase de escrita, que, repito, é antes da assinatura, eu adoro modestamente esse título, inclusive não foi ideia minha, me sugeriram este nome, porque realmente é uma linha de corte, né? Tudo existe antes ou depois da assinatura, porque uma vez assinado, até brincando, a gente já está pensando numa próxima obra, que é depois da assinatura. Porque até a assinatura você consegue evitar as dores, né? Ou controlar as dores, medicar as dores. Depois da assinatura, aí você já tem que tratar a doença. É verdade. O enfermo já está ali hospitalizado e a perspectiva do advogado já é outra. E é muito pior. Com certeza. É muito pior. É melhor você fazer uma atividade física, ainda que seja pequena, todos os dias ou em dias alternados, do que se submeter a uma mesa de cirurgia para fazer uma operação cardíaca, uma inserção de uma ponte de safena ou qualquer outro elemento desta espécie e ter uma recuperação dolorosa e limitação da sua vida e diminuição da sua qualidade de vida. Então, assim, vamos fazer tudo aos poucos, fazer tudo com cautela, que no final tudo vai dar certo. E como diz um grande amigo meu, se não der certo é porque não chegou no final. É verdade. Para mim também é um prazer, uma honra, né, receber o Dr. Leone aqui. Foi um presente que Deus me deu de recíproco. Estar aqui, vizinhos aqui. Recíproco. Sempre aprendendo. Veio através de clientes em comum, de construtores, que ele é advogado de vários construtores aqui do mercado, e tornou-se advogado da Sentinelle Sobral, meu pessoal. Com muito orgulho. E daí veio surgindo até uma amizade. Já surgiu, né? Já surgiu. Muitos almoços, né? Muitos almoços. Até a próxima. Até a próxima.